A estrela de Davi guarda muitos segredos e curiosidades que vão além do que muitos imaginam. Embora o judaísmo seja a mais antiga das três grandes religiões abraâmicas, seu símbolo mais conhecido, a estrela de Davi, surgiu muito depois da cruz crista e até mesmo do crescente islâmico. Essa figura de 6 pontas, formada por dois triângulos equilateros sobrepostos e invertidos, cria um desenho chamado hexagrama que aparece em registros artísticos e espirituais de civilizações orientais muito antes do judaísmo e do cristianismo. Hoje, a estrela de Davi é o principal emblema de Israel, e basta vista-la para que a mente associe imediatamente ao pequeno país do Oriente Médio, com menos de 22 mil quilômetros quadrados, mas de enorme influência econômica, tecnológica e militar. A Cabala, corrente mística judaica que explora os mistérios do universo, atribui à estrela de Davi significados profundos relacionados à espiritualidade, à harmonia e ao equilíbrio no cotidiano. Porém, o símbolo ganhou popularidade como acessório, variando desde pecas luxuosas em ouro e prata com pedras preciosas até versões mais simples em titânio, aço inoxidável, madeira ou vidro. Neste conteúdo, vamos explorar a fascinante trajetória e os enigmas que cercam a estrela de Davi, o símbolo por excelência do judaísmo moderno. Antes de mergulharmos nos detalhes, não deixe de acompanhar nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Primeiro, o que é exatamente a estrela de Davi, também chamada de escudo de Davi. Trata-se de um hexagrama geralmente representado na cor azul, composto por dois triângulos equilateros sobrepostos em direções opostas, formando uma estrela de 6 pontas. Ela é um dos principais símbolos de identidade do povo judeu e de Israel, sendo a única figura presente na bandeira nacional do país. Embora apareça esporadicamente em contextos judaicos antigos como elemento decorativo ou de protecal, sua associação como símbolo oficial da religião e do povo judeu só se consolidou no século XIV. Foi no século XIX que o emblema ganhou amplo adocal entre as comunidades judaicas da Europa Oriental, passando a representar suas crenças e identidade cultural. Em 1897, tornou-se o símbolo do sionismo ao ser escolhido como elemento central da bandeira judaica durante o primeiro Congresso Sionista, realizado em Basileia, na Suíça. Após a Primeira Guerra Mundial, os judeus da diáspora adotaram a estrela como símbolo internacional, cravando-a nas lápides de soldados judeus mortos no conflito. Curiosamente, a estrela de Davi não é mencionada na Bíblia. Ela não aparece no Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nem no restante das escrituras sagradas judaicas. Segundo estudiosos como Joseph Jacobs e Ludwig Blau, citados na Enciclopédia Judaica, a concepção judaica de Deus, que proíbe representar coisas visuais do divino, sempre se opôs a adocal de símbolos. Nem mesmo o Talmud, texto central do judaísmo rabínico, faz referência ao escudo de Davi. No entanto, muitos acreditam que, assim como a cruz para os cristãos ou crescentes para os muçulmanos, a estrela de Davi serve como um lembrete visual de princípios religiosos e de seu significado espiritual. Outro aspecto intrigante e a presença da estrela de 6 pontas em templos hindus. Esse símbolo é muito mais antigo do que sua associação com o judaísmo e já foi encontrado em artefatos de culturas anteriores, incluindo a Índia. O hexagrama só começou a ser usado em sinagogas no final da Idade Média, e sua ligação com o termo estrela de Davi provavelmente vem de seu uso na Cabala como um escudo protetor. Nessa funcal, o escudo de Davi era representado tanto como um hexagrama quanto como um pentagrama. Sobre a relação com os mantras hindus, a pesquisadora Eleanor Nesbitt, da Universidade de Warwick, explica que os yantras são diagramas místicos usados na meditação compostos por letras e formas geométricas. O mais famoso deles contém 9 triângulos entrelaçados, simbolizando as manifestações multidimensionais do poder cósmico, a união entre o princípio masculino Shiva e o feminino Shakti. Como o sânscrito e o hebraico compartilham raízes em sistemas de escrita semíticos, e provável que tenha havido trocas culturais na antiguidade, e a estrela de 6 pontas pode ter feito parte desse intercâmbio. Um símbolo semelhante à estrela de Davi e o Shakona, usado no hinduísmo. Essa figura, também formada por 2 triângulos sobrepostos, representa a união entre Shiva, o princípio masculino e supremo, e Shakti, a energia feminina universal. Da fusão entre eles nasce Kartikeya, deus da guerra, cujo número sagrado é o 6, coincidindo com as pontas do hexagrama. Shakona simboliza a união divina entre masculino e feminino, a fonte de toda a criacal, e associado a Purusha, o ser supremo, e Prakriti, a matéria primordial. Frequentemente, o símbolo é vinculado aos Kumaras, os quais
4 filhos mentais do deus Brahma. Além disso, o padrão artístico do Shakona tem semelhanças com o Kagome, um desenho tradicional japonês feito com tiras de bambu entrelacadas, onde os triângulos se cruzam de modo que cada ponto de intersecal tenha 4 vizinhos, formando um mosaico triexagonal. Por fim, a história do hexagrama revela que, apesar de ser amplamente reconhecido como símbolo judaico, ele não pertence exclusivamente a essa tradical. Os termos escudo de Davi e estrela de Davi só começaram a ser usados para se referir ao hexagrama no século XVII e a figura já aparecia em igrejas cristãs séculos antes de ser adotada em sinagogas. Um dos registros mais antigos do uso religioso da estrela está no Códice de Leningrado, a cópia mais antiga e completa do texto maçorético da Bíblia hebraica, datada do ano 1008 da Era Comum. O símbolo também está presente em outros contextos históricos, mostrando que sua trajetória é muito mais complexa do que se imagina a estrela de Davi. No entanto, sua presença no mundo islâmico remonta a séculos antes, especialmente como representa a cal do selo de Salomão. Em muitas mesquitas, o hexagrama aparece como elemento decorativo ou simbólico, associado à sabedoria e ao poder do rei bíblico. Um exemplo marcante é a bandeira do Marrocos, que até 1945 exibia o símbolo em sua forma tradicional, substituído mais tarde por um pentagrama para evitar confusões com o judaísmo após a criação do Estado de Israel. A relação entre o hexagrama e o Islã não se limita à arquitetura ou à heráldica. Em textos místicos islâmicos, o selo de Salomão é descrito como um amuleto capaz de conceder proteção e controle sobre forças sobrenaturais, e quando as lendas judaicas e cristãs. Curiosamente, enquanto no Ocidente o símbolo ganhou conotações predominantemente judaicas, no Oriente Médio ele manteve seu caráter universal, vinculado à figura de Salomão, reverenciado tanto no Alcorão quanto na Torá. Ainda assim, após 1948, a adoção da estrela de Davi pela bandeira de Israel intensificou sua associação exclusiva com o judaísmo, levando muitos países muçulmanos a abandonarem seu uso. Mesmo assim, o símbolo persiste em contextos não religiosos, como em igrejas cristãs medievais e modernas, onde aparece como ornamento ou referencia as raízes bíblicas compartilhadas entre as 3 grandes tradições abrâmicas. 10. Os hexagramas e a alquimia. Na alquimia, ciência precursora da química moderna, os hexagramas ocupavam um lugar central no simbolismo gráfico. Alquimistas utilizavam a estrela de 6 pontas para representar o mial dos opostos. O triângulo com o vértice para cima simbolizava o fogo, enquanto o triângulo invertido representava a água. Juntos, formavam um equilíbrio perfeito entre forças antagônicas, refletindo a busca alquímica pela harmonia dos elementos. Além disso, o hexagrama sintetizava os 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo, e a crença de que toda a matéria era composta por essas substâncias primordiais. A tradical grega clássica, absorvida pelos alquimistas, associava o masculino à sabedoria, o filósofo, e o feminino à natureza, o mundo físico. Uma ilustração de um texto alquímico do século XVIII, preservado na Biblioteca Nacional de Israel, retrata um homem com uma lanterna, símbolo da razão, seguindo uma mulher que segura um hexagrama, representando a busca pelo conhecimento através da observação do mundo natural. 11. O hexagrama no Islã. No contexto islâmico, o hexagrama é conhecido como selo de Salomão e aparece em diversas mesquitas ao redor do mundo árabe, especialmente como elemento decorativo ou simbólico. Sua presença remonta à Idade Média, quando a figura era associada ao poder e à sabedoria do rei Salomão, mencionado no Alcorão como um governante justo e dotado de dons divinos. O exemplo histórico e a bandeira do Marrocos, que até meados do século XX exibia o hexagrama como símbolo nacional. Com a criação do Estado de Israel em 1948 e a adoção da estrela de Davi em sua bandeira, muitos países muçulmanos optaram por substituir o hexagrama por outras figuras, como o pentagrama, para evitar associações com o judaísmo. Ainda assim, o selo de Salomão permanece em contextos religiosos e culturais islâmicos, especialmente em amuletos e textos místicos, onde ele é visto como um talismã de proteção. 12. Porque a estrela de Davi se tornou o símbolo do judaísmo. A estrela de Davi só se consolidou como símbolo judaico em tempos relativamente recentes, especialmente a partir do século XIX. Antes disso, o judaísmo não possui um emblema unificado e outros símbolos, como o shofar, a menora ou o leal de Judá, eram mais comuns. A escolha do hexagrama está ligada a um contexto histórico específico, a necessidade de uma identidade visual clara em meio à emancipação dos judeus na Europa. Com o cristianismo se tornando a religião dominante no Ocidente, a cruz se estabeleceu como seu principal símbolo. A estrela de Davi, por sua vez, passou a ocupar um papel semelhante para o judaísmo,
funcionando como um contraponto visual. Curiosamente, algumas igrejas católicas ainda exibem o símbolo como referência às raízes judaicas do cristianismo, especialmente em vitrais ou decorações que homenageiam os reis Davi e Salomão. Nas últimas décadas, a estrela de Davi também ganhou novos significados. Muitos cristãos passaram a usá-la como gesto de solidariedade aos judeus, especialmente em resposta ao antissemitismo, seja como insígnia no braço, pingente ou estampa em roupas. O símbolo transcendeu seu papel religioso original, tornando-se um ícone de resistência e memória histórica aos opostos, como o céu e a terra, o espiritual e o material, ou mesmo a fusão entre a sabedoria divina e a calma humana. Essa ideia reflete uma das bases do pensamento judaico, a crença de que a existência e um diálogo constante entre forças complementares, e não uma oposição irreconciliável. No misticismo judaico, especialmente na Cabala, a estrela de Davi assume um papel ainda mais profundo. Cada um de seus 6 vértices externos e o hexágono central são associados aos 7 atributos divinos que estruturam a Criacal, conhecidos como Sefirot. O triângulo superior, com a ponta voltada para cima, simboliza as qualidades espirituais, Chesed bondade, Divorá severidade e Tiferet harmonia. Já o triângulo inferior, invertido, representa as forças terrenas, Netzash perseverança ou de esplendor e Esod fundamento. No centro, Mashut realeza atua como o ponto de convergência, onde todas essas energias se unificam para manifestar a presença divina no mundo. Essa interpretação não se limita ao plano teórico. Na prática, a estrela de Davi aparece em amuletos e objetos de proteção, como os mezuzot, pequenos pergaminhos com trechos da Tora fixados nos batentes das portas, ou em joias usadas como talisas. A crença é de que o símbolo, ao equilibrar forças opostas, afasta influências negativas e atrai bem caos. Durante a Idade Média, por exemplo, era comum encontrar hexagramas gravados em sinagogas e residências judaicas, muitas vezes acompanhados de escritos em hebraico que invocavam a proteção divina. A relação entre a estrela de Davi e o rei Salomão também merece destaque. Segundo lendas populares, o monarca teria usado um anel com o símbolo para controlar espíritos e demônios, o que lhe conferiu poderes sobrenaturais. Embora não haja registros históricos que comprovem essa narrativa, ela reforçou a associação do hexagrama com a sabedoria e a autoridade espiritual. Com o tempo, o selo de Salomão, como símbolo também e chamado em algumas tradições, passou a ser visto como um emblema de domínio sobre as forças do caos, uma ideia que ecoa até hoje em práticas esotéricas e na cultura popular. No contexto da alquimia, o hexagrama ganhou outra camada de significado. Estudiosos como Gershon Scholem apontaram que os alquimistas medievais utilizavam a figura para representar a união dos elementos fogo triângulo ascendente e água triângulo descendente. Essa interpretação dialoga com uma antiga tradição judaica que vê Deus como o único capaz de harmonizar forças aparentemente irreconciliáveis, como descrito na oracal Ose Shalom, aquele que faz a paz nas alturas. No mundo terreno, água e fogo são opostos, mas nos reinos celestiais, sua coexistência é possível, uma metáfora para a paz divina que transcende as limitações humanas. A escolha da estrela de Davi como símbolo nacional de Israel, o século XX, foi um marco na história do judaísmo, quando Theodor Herzl, líder do movimento sionista, buscava um emblema para representar a identidade judaica moderna. A figura já era amplamente reconhecida entre as comunidades europeias. David Wolfson, sucessor de Herzl, propôs a adoção da bandeira azul e branca como hexagrama, inspirando-se no talit, o chale de oracões usado durante os serviços religiosos. A ideia era simples, mas poderosa: transformar um objeto sagrado do cotidiano judaico em um símbolo de unidade e aspiração nacional. Em 1948, com a fundação do Estado de Israel, a bandeira sionista tornou-se oficialmente a bandeira do país, consolidando a estrela de Davi como um ícone de soberania e resistência. Hoje, o símbolo está presente em praticamente todos os aspectos da vida judaica e israelense, desde sinagogas e instituições comunitárias até uniformes militares, equipes esportivas e serviços de emergência. A estrela de 6 pontas e um lembrete constante da história, da fé e da identidade de um povo. No entanto, sua presença não se restringe ao judaísmo. Em contextos interreligiosos, ela é usada como símbolo de diálogo e respeito mútuo, especialmente em iniciativas que buscam combater o antissemitismo e promover a paz. Mesmo assim, é importante lembrar que, para muitos judeus, a estrela de Davi carrega um peso histórico único, uma mistura de orgulho, memória e, em alguns casos, dor, especialmente quando associada a períodos de perseguição. Curiosamente, a estrela de Davi também aparece em outras
tradições culturais e religiosas, embora com significados distintos. Na Índia, por exemplo, o hexagrama é conhecido como Shakona e representa a união entre o masculino Shiva e o feminino Shakti. No cristianismo medieval, a figura era usada em manuscritos como símbolo de proteção ou para ilustrar conceitos teológicos. Essas apropriações mostram como o mesmo símbolo pode adquirir camadas de significado ao longo do tempo, adaptando-se a diferentes contextos sem perder sua essência original. Por fim, vale destacar que a estrela de Davi não é o único símbolo judaico de relevância. A menora, o candelabro de 7 bracos, também ocupa um lugar central na identidade israelense, aparecendo no brasal do Paz e em documentos oficiais. Enquanto a estrela representa a conexão entre Deus e o povo, a menora simboliza a luz da Tora e a continuidade da tradição. Juntos, esses símbolos formam um mosaico que reflete a complexidade e a riqueza da herança judaica. Uma herança que, como a própria estrela, é feita de múltiplas faces, todas interligadas em um todo harmonioso. O reino divino e o mundo terreno, evocando uma sensação de transcendência espiritual. Outra interpretação do hexagrama sugere que os 6 triângulos com os vértices voltados para fora representam os 6 dias da semana dedicados ao trabalho, enquanto o hexágono central simboliza a santidade do Shabat, o dia sagrado de descanso no judaísmo. Um símbolo que fascina judeus em todo o mundo, a estrela de Davi ocupa um lugar central em uma ampla variedade de expressões culturais judaicas, adornando sinagogas, livros sagrados e servindo como lembrete visual das tradições milenares. Além de seu papel nas práticas religiosas, o símbolo também é comum em lápides funerárias, onde representa a conexão contínua entre o falecido e sua fé. Ao longo de profundas raízes históricas e esculturais, a estrela de Davi continua a cativar gerações, combinando simplicidade, sobriedade e um simbolismo duradouro que reflete a riqueza da herança judaica. Sua elegância geométrica a torna uma escolha atraente para quem busca expressar sua ligação com o judaísmo por meio de joias e acessórios. Conexões espirituais. Além de seu apelo estético, a estrela de Davi carrega um profundo significado místico que tem inspirado o povo judeu ao longo dos séculos. Na Cabala, a antiga tradição mística judaica, o hexagrama simboliza a fusão harmoniosa das energias divinas masculina e feminina, representando a união entre o céu e a terra. O triângulo com o vértice voltado para baixo evoca o mundo material, enquanto o que aponta para cima remete ao reino espiritual. Cada uma das 6 pontas da estrela está associada a um atributo divino, refletindo a complexidade da criação. Segundo os ensinamentos cabalísticos, a estrela de Davi funciona como um canal para a energia divina, o meio pelo qual a espiritualidade flui para o mundo físico. Os cabalistas acreditam que, ao meditar ou usar símbolos sagrados, as pessoas fortalecem seu vínculo espiritual e se conectam com as forças divinas que permeiam o universo. Equilíbrio e harmonia. Outra interpretação da estrela de Davi gira em torno de seu equilíbrio e harmonia entre séculos. Os cabalistas argumentam que os 2 triângulos sobrepostos representam forças opostas que, ao se unirem, criam um estado de equilíbrio. Esse simbolismo dialoga com a crença judaica na busca pela harmonia e pelo livre-arbítrio em todos os aspectos da vida, servindo como um lembrete da importância da unidade, tanto no âmbito familiar quanto comunitário. Colares com a estrela de Davi. Os colares com a estrela de Davi se tornaram populares como forma de expressar conexão com o judaísmo, mesmo entre pessoas que não seguem a religião de maneira estrita. Além de seu significado espiritual, essas peças funcionam como acessórios elegantes, e a variedade de designs disponíveis garante que haja opções para todos os gostos. As linhas limpas e a estrutura simétrica dos colares os tornam versáteis, podendo ser usados em qualquer ocasião. Colares mais elaborados para quem prefere designs mais detalhados. Os colares de filigrana com a estrela de Davi oferecem uma opção intrincada e delicada. Trabalhados com minucia, esses acessórios transmitem sofisticação por meio de um artesanato meticuloso em metal. Geralmente produzidos em tamanhos menores, tornam-se verdadeiras joias únicas e especiais. Uma tendência crescente e o uso de pedras preciosas, como diamantes, rubis, esmeraldas e safiras, incrustadas nos colares. Essa escolha atrai aqueles que acreditam nos atributos espirituais das gemas, adicionando uma camada extra de significado às peças. Principais materiais utilizados. A confecção de joias e acessórios com a estrela de Davi abrange uma ampla gama de materiais, cada um com seu próprio simbolismo e valor. Os metais preciosos tradicionais, como ouro e prata, são muito procurados na faixa de alto padrão, graças à sua durabilidade e beleza temporal. Além de conferirem elegância às peças, esses metais carregam um valor simbólico, representando pureza e eternidade. Materiais como aço inoxidável, titanio, madeira e vidro oferecem alternativas mais modernas e acessíveis, ganhando popularidade.
O aço inoxidável e o titanil, embora não sejam metais nobres, são duráveis e apresentam um visual contemporâneo. Já as ópicos em madeira e vidro estabelecem uma conexão com a natureza e, com os devidos cuidados, podem ser igualmente resistentes. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. Curta, compartilhe com familiares e amigos para que eles também conheçam mais sobre os significados da estrela de Davi. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e nos acompanhar em nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que conhece sua história não está condenado a repeti-la.